sobre santidade. Nós já falamos sobre eleição, já falamos sobre predestinação, falamos sobre uma fé autêntica, verdadeira, falamos sobre os frutos da fé verdadeira, falamos sobre arrependimento e hoje eu quero falar sobre santidade. É um tema muito importante, mas quando nós falamos sobre santidade, causa um pouco de estranheza, não é verdade? Parece que quando a gente fala de santidade, a gente pensa no Papa, né? Sua santidade, o Papa. Ou a gente pensa nos anjos voando lá no céu, com asinhas para cá, para lá, perto do trono da graça. Parece que não tem muito a ver com a nossa vida. Mas olha, quando Deus ensina sobre santidade, Ele está falando de coisas muito práticas. Deus, quando fala sobre santidade, Ele está falando sobre a nossa vida do dia a dia. Como lidar com a esposa, como lidar com os filhos, como nos conduzir. A Bíblia sempre vai fazer contrastes entre aquilo que nós éramos antes de conhecer a Jesus, a nossa conduta, como nós falávamos, como nós reagíamos, e vai então agora dizer, então daqui para frente, não é Roberto Carlos não, mas daqui para frente tudo vai ser diferente. Temos que ter uma nova conduta para glorificar o nome desse Papai do céu. O Senhor Jesus, na sua oração sacerdotal, Ele pediu ao Pai que nós fôssemos santos. Ele diz, Pai, santifica-os na verdade. O que Ele está pedindo é que o Pai possa nos separar para o uso dEle. Isso é santificação, é ser separado, para que nós possamos viver e sermos usados para a glória desse Deus Todo-Poderoso. Santifica-os na verdade, a Tua palavra é a verdade, porque é a palavra que vai nos instruir acerca daquilo que é e daquilo que não é a vontade de Deus. Então, o que é a santidade? Lá no Velho Testamento, em Levítico, Deus disse isso para o seu povo, que Ele havia acabado de tirar do Egito. Ele separou Israel dentre os egípcios, para Ele. Ele diz, olha, vocês são o meu tesouro particular, eu tenho prazer na vida de vocês. Mas aí Deus diz assim, sejam santos. E Deus vai dar uma razão. Por que o povo dele tinha que ser santo? Porque eu, o Senhor, Yahvé, o Deus verdadeiro, o Deus de vocês, sou um Deus santo. Agora, observe comigo, que, como eu falei, a santidade não tem nada de ver uma coisa etérea assim, que a gente vai ter asinha lá no céu. Muitas pessoas acham que nós vamos ser anjos lá no céu, batendo asas, voando para cá, voando para lá, ai, Dona Shirley, ai, Almiro, não tem nada disso. Mas olha, vai comigo, lá para Levítico 19, deixa eu te mostrar que a santidade para Deus é algo assim muito prático, é muito gostoso de entender isso, é um tema legal e que nós podemos tranquilamente obedecer a Deus e praticar, porque santidade significa isso, Deus separou você para o louvor da glória dEle, você pertence a Ele, e porque você pertence a Deus, Ele quer que você tenha uma conduta diferenciada. Levítico, deixa lá no capítulo 11 primeiro, depois a gente vai para frente, lá no capítulo 11. Então o que significa ser santo? Significa ser separado. Separado para quem? Para Deus. Ele quer separar você para obedecer a palavra dEle, e Ele quer separar você para ter uma conduta diferente dos pagãos, dos incrédulos. Então no capítulo 11, eu não vou ler todo o capítulo porque é muito grande, mas o capítulo 11, Deus está dando instruções para Israel, dizendo, olha, vocês não podem comer os mesmos animais que os pagãos comem. Então o capítulo 11 vai ser uma seleção do que pode comer e do que não pode comer. E ele chama isso de animais limpos, que podem ser comidos, e animais impuros, que não podem ser comidos. E aí ele vai mostrando essa orientação, e chega lá no finalzinho do capítulo, vai lá comigo, versículo 46. Ele diz assim, olha, essa é a regulamentação acerca dos animais, das aves, de todos os seres vivos, que se movem na água, e de todo animal que se move rente ao chão. Vocês farão separação entre o impuro e o puro, entre os animais que podem ser comidos e os que não. Agora fica tranquilo, isso não é uma lei para nós, isso é uma lei para Israel.
Mas o que eu quero ensinar para você é o princípio de que, por Deus ter separado esse povo para Ele, Deus não queria que esse povo vivesse da mesma maneira que os incrédulos. Capítulo 12, você vai ver as orientações acerca da purificação após o parto. A mulher, quando dava à luz a um menino, ela ficava de gancho lá 7 dias, depois mais 30 dias, considerada impura. O que significa isso? O marido não podia ter relações sexuais com ela, e ela não podia ir ao templo oferecer sacrifícios, só depois desse período. Lembra que José e Maria, depois desse período, foram lá oferecer uma rolinha, indicando a condição social deles, que eles eram pobres? Quando dava à luz a uma menina, a mulher ficava 14 dias, depois mais 66 dias de gancho. Por quê? Eu creio que Deus está fazendo isso para proteger a mulher logo depois que ela deu à luz. Então, os pagãos tinham relações sexuais com as mulheres na sua menstruação, quando elas tinham fluxo. Deus diz, não, meu povo é diferente. Segura o taco aí, negão, porque o meu povo é diferente. Capítulo 13 e 14, acerca da lepra. Deus dá instruções. Havia às vezes mofo em casa, lepra nas pessoas, e Deus vai regulamentando tudo isso. Lá no finalzinho do capítulo 14, Ele vai repetir isso para nós, que tudo aquilo que os judeus fizerem tem que ser feito de acordo com a vontade dele. 54, essa é a regulamentação acerca de qualquer tipo de lepra, de sarna, de mofo. Então, eles tinham que obedecer isso. Eles podiam não entender isso, mas eles tinham que obedecer essa vontade de Deus. Capítulo 15, fala das impurezas do homem, fluxo menstrual da mulher, e aí então Deus vai regular isso aí tudo aí. Capítulo 17, esse é importante, porque tem um grupo que ensina que você não pode fazer transfusão de sangue, porque a vida está mas não é a vida que está no sangue do ser humano, a vida está no sangue dos animais. Olha comigo no capítulo 17, versículo 10. Então Deus proíbe o seu povo de comer carne com sangue. Por quê? Qual o motivo? Versículo 10, ele ensina isso aos israelitas. Diz assim: todo israelita ou estrangeiro residente que comer sangue de qualquer animal, contra esse eu me voltarei e o eliminarei do meio do seu povo. Então a coisa era muito séria. Se alguém matasse lá um animal e comesse esse animal, sem derramar o sangue dele no chão, e comesse carne com sangue, Deus iria matá-lo, eliminá-lo do meio do arraial do seu povo. Por qual motivo? Ele explica isso para nós no versículo 11. Pois a vida da carne está no... Agora, a vida de qual carne? Tem um grupo aí que diz que é a vida nossa. Se você doar sangue, você está doando um pouquinho da sua vida, então você não vai ser mais inteiro. Se você doar 500 ml de sangue, você vai ter 95% de vida e o outro vai ter 5% da sua vida. Não é nada disso. Pois a vida da carne, carne de quem? Do animal, está no seu sangue. E eu, diz Deus, o dei a vocês para fazerem propiciação por si mesmos no altar. É o sangue que faz propiciação pela... Deus está dizendo, eu estou dando a vocês o sangue para mostrar para vocês que uma vítima inocente vai morrer no lugar de vocês no sacrifício, para fazer propiciação, satisfação da minha justiça e oferecer perdão para vocês. Entenderam isso? Hoje nós não oferecemos sacrifícios de animais, mas a base é a mesma. Onde é que nós encontramos propiciação pelos nossos pecados? Na cruz do Calvário. Por isso 1 João capítulo 2, verso 1 diz assim: filhinhos, essas coisas eu escrevo para que vocês não pequem. A vontade de Deus é que nós sejamos um povo que vive uma vida que não peca. Mas João diz assim: todavia, entretanto, contudo, se alguém pecar, temos um advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele é a propiciação pelos nossos pecados, porque Ele derramou a sua vida, Ele ofereceu o seu sangue na cruz do Calvário para nos purificar de todo o pecado. Por isso Deus está falando isso, e Ele conclui no versículo 12, por isso, porque o sangue do animal, ao ser vertido no chão, como um sacrifício, faz propiciação, perdão pelos seus pecados. Por isso digo aos israelitas,
Para quem que Deus está falando? Para os israelitas. Ele não está falando isso para a igreja. Nenhum de vocês poderá comer sangue, nem também o estrangeiro residente. Capítulo 18. Ele vai regularizar a questão de casamentos, de relacionamentos sexuais. Lembra que Abraão casou com a irmã dele? Nós vimos isso, não vimos? Quando estudamos a vida de Terá. Abraão casou com a minha irmã. E havia muitos relacionamentos. Por exemplo, as pessoas falam assim, está vendo que Deus criou Adão e Eva. Adão e Eva teve Caim e Abel. Abel foi morto por Caim. A Bíblia diz que Caim casou. Aí com quem que ele casou? Está vendo? Então a terra estava cheia de gente quando Deus criou Adão e Eva. Não. Com quem que Caim casou? Ele casou com a irmã dele, ué. Mas agora, a partir desse momento, quando Deus dá a lei para Moisés, ele vai dizer, olha, há alguns tipos de relacionamentos que eu não aprovo. E ele vai regulamentar isso aqui. Você não pode casar com sua mãe, você não pode casar com sua irmã, você não pode casar com uma parenta próxima. Então Deus vai regularizar tudo isso aqui, mostrando como isso é importante. Veja no capítulo 18 comigo, versículo 3, ele diz assim, 1, 2, 3, disse o Senhor a Moisés, diga o seguinte aos israelitas, eu sou Yahvé, o Senhor, o Deus de vocês, não procedam, não se comportem como se procede no Egito. Lembra que Deus tirou esse povo lá do Egito e separou esse povo para Ele, onde vocês moraram, nem como se procede na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não sigam as suas práticas, ordenanças, obedeçam aos meus decretos e sigam-nos. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Então ele vai mostrar aqui, olha, você não se aproxima dessa para casar, não se aproxima daquela outra. E aí então ele chega no capítulo 19 e diz, disse ainda o Senhor a Moisés, diga o seguinte a toda a comunidade de Israel, sejam santos, porque eu, o Senhor, o Deus de vocês, sou. E aí então ele vai repetir e expandir o capítulo 20 de Êxodo, que é a lei, respeite cada um de vocês a sua mãe e o seu pai, guarde os meus sábados, não se voltem para os ídolos. Então ele vai dar muitas instruções aí, lá no versículo 10, olha comigo, não passem 2 vezes pela sua vinha, nem apanhem as uvas que tiverem caído. O que isso tem a ver? O agricultor, o viticultor, ou o fazendeiro, quando ele ia fazer a colheita, ele não podia, uma vez que ele passava por entre as vinhas e colhia os cachos de uva, ele não podia voltar, caso ele tenha esquecido alguma lá no meio do pé. Isso foi uma provisão bondosa e social de Deus. Para quê? Para que os pobres pudessem vir depois e pegar o resto que tinha sobrado. Ele vai falar mais para frente, ele diz assim, deixem-nas para o necessitado, para o estrangeiro, eu sou o Senhor. Então, e santidade é coisa muito prática. Se um judeu não fosse santo, sovina, ele iria passar na roça dele, iria colher as uvas, ia voltar novamente, se algum cachinho caiu no chão, ele ia pegar, então ele estava deixando de ser santo. Então é coisa muito prática. Olha o que ele fala mais, versículo 11, não furtem, não mintam, não enganem uns aos outros, não jurem, está vendo? Coisa prática, isso é santidade. Aí a gente chega no Novo Testamento. O Novo Testamento segue o mesmo princípio do Velho Testamento. E o apóstolo Paulo diz assim, nós já estudamos isso. Deus nos escolheu, antes da fundação do mundo, com qual propósito? Para sermos santos. Deus tem prazer num povo santo. Por quê? Porque lá no céu não entra pecado. Por isso Deus enviou Jesus para morrer na cruz do Calvário pelos nossos pecados. Como que Deus lida com o nosso pecado? De 2 maneiras. O pecado envolve culpa, porque o pecado é uma transgressão da lei de Deus. E todos pecaram, todos transgrediram a lei de Deus, e por causa disso todos são culpados. E culpa traz condenação. Como que Deus lidou na nossa vida para nos absolver disso? Deus nos justificou, Deus nos declarou justificados, Deus nos declarou absolvidos.
em Cristo Jesus. Ele nos vestiu com a justiça de Cristo. Então Deus olha para cada um de nós agora, não mais com culpa, porque a culpa foi jogada no Filho dele, em Jesus. E todos nós que o recebemos como Salvador, agora vamos para o céu, porque nós não temos justiça em nós mesmos, mas Deus nos vê com a justiça do seu Filho, o Senhor Jesus. Então todos que estão aqui, que têm fé em Jesus, estão absolvidos dos seus, da sua culpa, absolvidos da sua condenação, de todos os seus pecados. Mas o pecado tem um outro aspecto, não só trata de culpa, mas trata também de corrupção. O que é corrupção? É a natureza. Todos nós nascemos com a natureza pecaminosa. Vamos imaginar uma fruta que você comprou lá na lojinha do seu Alcides. Você pega uma maçã bonita, uma banana, uma laranja, e você traz essa laranja para casa, essa maçã, e deixa lá sobre a sua mesa. Um dia, 2 dias, uma semana. O que está acontecendo com aquela fruta? Ela está enrugando e ela está apodrecendo. Mas vamos deixar 2 semanas lá sobre a mesa. O que acontece com aquela fruta? Ela começa a cheirar mal. E ela começa a ter moscas voando sobre ela. Essa é a descrição que a Bíblia faz de cada um de nós sobre corrupção. A corrupção é a natureza pecaminosa que só dá fruto ruim. E como que Deus lidou com isso? Quando Ele nos absolveu da nossa culpa, Ele infundiu em nós a santidade do seu Filho Jesus Cristo. Então, quando Deus olha lá do céu para cada um de nós, Ele nos vê em Cristo justificados e santos. Mas agora, na experiência do dia a dia, de uma forma progressiva, Ele chama cada um de nós para vivermos como pessoas que foram separadas para Ele. Ele nos chama para viver não mais como nós vivíamos, mas de uma maneira diferente, para a glória dEle. Então Deus escolheu alguns, e se você tem Cristo Jesus como Salvador, você é um eleito de Deus. Deus escolheu você lá na eternidade, para que no presente Ele santificasse você, para que no futuro você fosse para o céu morar com Ele. Amém por isso? Então, algumas passagens que eu quero ver com você, rapidinho, que falam para nós sermos santos. Vamos folhear sua Bíblia agora. Nós já lemos essa passagem, mas vamos ler de novo. 1 Pedro, ele vai repetir aquilo que Deus falou para Moisés lá em Levítico 19. 1 Pedro, verso 1, capítulo 1, desculpa. Versículo 14. 1 Pedro, lá no 14. Veja, é justamente porque você foi justificado que Deus vai dar a você o poder para você ser santificado no seu dia a dia, no seu procedimento, na sua atitude, na sua fala, na sua conduta. Estão aí comigo? 1 Pedro 1,14. Ele diz assim: agora, que você tem Cristo Jesus como Salvador, você é um filho obediente. Não se deixem amoldar pelos maus desejos de outrora, quando viviam na ignorância. Ele está falando: olha gente, vocês já foram incrédulos, e vocês tinham uma maneira de viver, vocês eram ignorantes acerca da vontade de Deus, mas agora não. Olha o versículo 15: mas assim como é santo aquele que os chamou, sejam vocês também em tudo o que fizerem, sejam santos, pois está escrito: sejam santos, porque eu sou. Ele tira isso lá de Levítico. Então veja, a vontade de Deus para a sua vida, para a minha vida, é que nós sejamos como Ele. Ele é um Deus santo, e Ele separou você para você ser santo, em tudo aquilo que você fizer, seja no seu trabalho, a maneira como você lida com sua empresa, a maneira como você dirige o seu carro, em todas as áreas. Um outro versículo, não precisa ir lá. Jesus falou assim: olha, bem-aventurados os limpos de coração. Por quê? Porque verão a Deus.
Bem-aventurados limpos de coração. Essa tem que ser a nossa oração diária. Deus, ajuda-me a ter um coração limpo. Ajuda-me a ter um coração puro. Sabe por quê? Porque a Bíblia nos ensina que o problema do ser humano não está fora dele. O problema do ser humano está dentro dele. É a sua natureza. Deus já nos deu força espiritual e nos mandou o Espírito Santo para que esse coração fosse dominado e transformado para a glória dele. Certa vez Jesus estava conversando com algumas pessoas e essas pessoas viram os apóstolos comer sem fazer as purificações cerimoniais que os judeus faziam para comer. Não era simplesmente lavar as mãos, mas era uma purificação exterior. E eles falaram para Jesus: por que os seus discípulos transgridem a lei e não lavam as mãos, não fazem as purificações para comer? E Jesus falou assim: olha gente, o que entra pela boca não contamina o homem não. O tipo de comida que você come não contamina o ser humano, porque você come e depois você coloca para fora. O que contamina o ser humano é o que vem de dentro para fora. Então Jesus fala, olha, é do coração, o coração que é uma fonte de incredulidade, o coração que é uma fonte de egoísmo, o coração que é uma fonte de imoralidade, e é essa fonte que precisa ser mudada pelo Espírito Santo de Deus. Por isso que nós cantamos tantos hinos hoje, rendido estou, eis-me aqui. Nós estamos falando, Deus muda a minha vida, muda a minha maneira de sentir, muda a minha maneira de ver, de agir, para que o Senhor seja honrado e seja glorificado. A vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Volta algumas páginas para trás, você está em Pedro. Vamos para Tessalonicenses, capítulo 4. 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Paulo deu instruções muito práticas para a igreja de Tessalônica, principalmente nessa questão da imoralidade, de como você faz com seus desejos sexuais. Muitas pessoas acham que crente não tem desejo sexual, que só os incrédulos que têm. Todo crente tem desejo sexual, e isso é uma bênção, porque foi Deus que fez isso. Agora, a diferença é que Paulo vai nos ensinar, nos instruir, que você não pode andar como um animal desenfreado, um animal que não tem domínio próprio. Ele começa dizendo assim, olha, 4:1, quanto ao mais, irmãos, já os instruímos acerca de como viver a fim de quê? Agradar a Deus. Então eles já tinham recebido instruções, e Paulo está dizendo assim, olha, e de fato vocês estão procedendo dessa maneira, legal, mas ele diz, agora lhes pedimos e exortamos no Senhor Jesus que cresçam nisso cada vez mais. O crente não pode estagnar sua vida, o crente não pode se acomodar, o crente ele tem que crescer espiritualmente cada dia, porque o seu padrão não é o pastor, não são os presbíteros, não são os irmãos da igreja, o padrão é Cristo Jesus. E Paulo está dizendo, olha, vocês estão agindo da maneira como nós instruímos, vocês estão crescendo, e eu estou pedindo, cresça cada vez mais. Versículo 2, ele diz, pois vocês conhecem os mandamentos que lhes demos, pela autoridade do Senhor Jesus. Paulo está dizendo, aquilo que foi ensinado, instruído, não veio da minha cabeça, veio de Deus, é a autoridade do Senhor Jesus. 3 e 4, a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. A imoralidade sexual, cada um, ele está falando isso para crentes, irmãos, cada um de vocês saiba controlar o seu próprio corpo de maneira santa e honrosa, não dominado pela paixão de desejos desenfreados, como os pagãos, que desconhecem a Deus. Entenderam a ideia? O que é ser santo? É entender que você tem desejos sexuais, mas que a Bíblia diz que tem a maneira certa de você satisfazer esses desejos, com a pessoa certa, no lugar certo, na hora certa. Ele está dizendo, olha, a vida de um cristão não pode ser mais vivida como os incrédulos, nós já vivemos assim, mas nós fomos salvos pela graça de Deus, Ele nos separou para Ele. Então nós não podemos mais viver dominados por paixões carnais, desenfreadas, como os pagãos. Quando Paulo escreveu para Timóteo, ele falou assim, Timóteo, você tem que ser exemplo para a igreja. Timóteo era o pastor, um jovem, para aquela época era jovem, 30, talvez 35, 40 anos, mas Paulo chama o Timóteo e diz, olha, seja exemplo dos crentes, dos fiéis,
Ele era pastor em algumas igrejas na Ásia. E é interessante que ele diz assim, olha, há algumas áreas que você como pastor tem que ser exemplo, e a igreja tem que se moldar pelo exemplo do pastor. Ele está dizendo na palavra e na conduta, porque a nossa conduta, ela vem do ensino da palavra. Então ele está dizendo, olha, na palavra, na conduta, no amor, que a Márcia falou, amar verdadeiramente, na fé e na pureza. Ele está falando de uma vida pura, de ter um coração puro, de ter uma vida ilibada, sem mesclar com o pecado. Oh, meu querido, meus irmãos, como eu tenho ouvido falar de crentes e, infelizmente, de pastores que estão caindo nesta área, estão destruindo vidas, destruindo famílias, destruindo ministérios, por causa de imoralidade sexual. O escritor de Hebreus diz assim, olha, livremo-nos de tudo que atrapalha você. Ele descreve a nossa vida cristã como uma corrida, uma maratona. E ele está dizendo, olha, livre-se de peso, de pecado, que tem atrapalhado você a correr. Livre-se de coisas que às vezes não são tão erradas, mas se tornam um peso na sua caminhada cristã. Deixe-me ler um texto com você que eu acho incrível. Muita gente não entende esse texto. Vai algumas páginas para frente, você está em Tessalonicenses. Vai para Timóteo. 2 Timóteo, tem 1 Timóteo e 2 Timóteo, capítulo 2. Segunda Timóteo 2, 24, estão aí comigo? Olha o que ele fala para o pastor Timóteo. 2, 24. Ao servo do Senhor, quem é o servo do Senhor? É o pastor da igreja, no caso aqui Timóteo. Ao servo do Senhor não convém brigar, mas sim ser amável com todos, apto para ensinar, paciente. Deve corrigir com mansidão os que se lhe opõem. Quem são os que se opõem? São cristãos, muitas vezes que estão vivendo em pecado, e como é duro para um pastor ter que chegar e confrontar o pecado. Meus queridos, eu nunca esqueço uma vez que eu conversei com a minha irmã, a vovó Dinha, que partiu e está com o Senhor Jesus. Eu tinha acabado de sair do seminário. Minha irmã teve uma vida imoral, ela não conhecia a Cristo, mas graças a Deus, pela graça de Deus, ela conheceu Jesus, a vida dela foi transformada. Eu morava com ela, ela tinha um combão, e um dia à noite ela saiu. Meus queridos, eu perdi o sono, eu não consegui dormir, e eu fiquei esperando ela voltar, e eu confrontei a vovó Dinha naquela noite, com a vida dela, e ela me deu um testemunho maravilhoso. Ela diz assim, então, eu não preciso mais desse tipo de vida. Ela tinha saído para fazer uma outra coisa boa, mas ela falou assim, eu não preciso mais desse tipo de vida que eu vivi, porque eu encontrei alguém que satisfaz a minha vida. Ô gente, isso é gostoso demais, quando você ouve um testemunho desse, de alguém que entende o que era, e de alguém que entende o que é uma vida com Cristo. Então, aqueles que se opõem, e o pastor muitas vezes tem que confrontar pessoas, e nem sempre as pessoas estão prontas para ouvir uma confrontação, mas o pastor tem que ser tranquilo, ele tem que ser manso, ele tem que ser firme, ele tem que confrontar pecado na vida do povo, mas na esperança de que Deus lhes conceda. Quem que é esse lhes? São os que se opõem, são os cristãos que estão vivendo em pecado, e que muitas vezes o pastor ensina, e são duros de coração para ouvir a palavra, e para se converter, e para se arrepender. Então, Paulo está dizendo, olha, pastor, continua sendo manso no seu ensino, vai ensinando, vai confrontando, seja firme, na esperança de que Deus conceda para essas pessoas, o quê? O arrependimento, levando-os ao conhecimento da verdade. Para que? Qual o propósito? Assim, voltem à sobriedade e escapem da armadilha do diabo, que os aprisionou para fazerem a sua vontade. Meus queridos, tem muito crente que está amarrado pelo diabo. São crentes, eu creio na salvação, porque salvação depende da graça de Deus e não das nossas obras. Mas tem muito crente que está amarrado pelo diabo, e não conseguem servir a Deus, pelo menos não da maneira como Deus quer,
Tem muitas pessoas que acham que estão bombando, fazendo muitas coisas para Deus. Mas Deus vai dizer, de jeito nenhum, não quero essa obra sua. Porque esta obra está sendo feita na impiedade, está sendo feita no pecado. Então por isso que nós precisamos nos arrepender do pecado. Nós precisamos entender que o diabo está laçando pessoas e inutilizando o serviço e a vida de muitos cristãos. Que hoje à noite Deus conceda a você essa humildade de se voltar para Ele de todo o seu coração. Veja, livremos-nos de tudo que nos impede. Quais são os meios que Deus, o Espírito Santo, vai usar na minha, na sua, na nossa vida para desenvolver santidade? Não tem mágica. Santidade não é uma coisa mágica. Não é uma questão do pastor impor as mãos no irmão, eu declaro a unção do Espírito, a unção de santidade. Não existe isso. Você pode orar o tempo todo por unção de santidade, unção de isso, daquilo. E a verdade é que uns são e outros não são. E graças a Deus que nós somos pela graça dele. O que nós precisamos é ler a palavra, é orar, é confessar os nossos pecados, dizer, Deus, no trânsito hoje eu fui como um incrédulo, não posso agir assim, Senhor, muda o meu coração. Deus, hoje lá em casa com a minha esposa, eu dei uma palavra tão dura para ela, eu não fui sensível às necessidades da minha esposa. Deus, olha, hoje lá em casa, meu marido chegou de boa, eu dei uma trancada nele, oh Deus, muda o meu coração. São coisas práticas, santidade é isso. Obediência à vontade de Deus. Lembra que Jesus falou, olha Pai, não seja o que eu quero, mas o que o Senhor quer. Temos que ter frequência ao culto. Temos que ter frequência ao culto. Como a Márcia falou, olha, o domingo claro que a gente reúne também durante a semana, graças a Deus por isso, mas o domingo é o dia em que a igreja está junta, para louvar a Deus, para ouvir a palavra, para ser puxada a orelha. Participação nas ordenanças. Ontem nós tivemos, talvez que eu me lembre, de todo o tempo que eu estou aqui, ontem nós tivemos a ceia com o menor número de irmãos, acho que não chegou a 40, mesas vazias, prática de boas obras. Nós fazemos boas obras, não para ser salvo, porque pela graça vocês são, mediante a fé. Isso não vem de vocês, é um dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Mas Paulo diz assim, porque nós somos uma nova criação, fomos criados em Cristo Jesus para boas obras. Por que nós devemos ter uma conduta contrária aos incrédulos? Vai rapidinho comigo para Efésios, estamos quase acabando. Efésios capítulo 4, versículo 17, ele diz assim, Efésios 4, 17. O apóstolo ensinando a igreja da Ásia, Éfeso é lá onde hoje é a Turquia, um país totalmente dominado, quase 100% por islâmicos, muçulmanos. E Paulo está dizendo para essa pequena igreja que foi fundada lá, assim eu lhes digo, e no Senhor insisto com vocês, que não vivam mais como os incrédulos, os gentios. Por que Paulo fala que o cristão não pode viver mais como os incrédulos? Ele vai listar pelo menos 8 motivos aqui. Olha o que ele fala. Os incrédulos, eles vivem na inutilidade dos seus pensamentos, a ideia de cabeça vazia das coisas de Deus. Eles estão obscurecidos no entendimento. Têm um coração e um entendimento cego. Estão separados da vida de Deus. Por quê? Por causa da ignorância em que estão. Porque não conhecem a palavra. Devido ao quê? Ao endurecimento do seu coração. Eles perderam toda a sensibilidade moral, eles se entregaram à depravação, e aí, ladeira abaixo, eles cometeram com avidez toda espécie de impureza. Agora preste bem atenção comigo, quais são as obras que o cristão precisa praticar? Paulo, ele vai dar apenas um exemplo, preste bem atenção que ele vai fazer contrastes, preste bem atenção em mim aqui, para você entender isso. O que é ser santo? É você deixar de fazer o que você fazia, que você achava que era normal, porque todo mundo faz, e você então passa a fazer algo diferente, não porque você é melhor, porque você está aprendendo da palavra de Deus, que é assim, que é esse tipo de vida que agrada a Deus. Então a partir do versículo 25, ele fala assim, olha, portanto, deixe-me ler lá no versículo 22, porque ele vai dar a base teológica para isso. Ele diz assim,
22. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a fazer o quê? Despir-se do velho homem, que se corrompe, olha aí, corrupção, por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar. Por isso vocês estudam a palavra. E a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus, em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Então, como que deve ser sua vida? Eu fazia, não faço mais. Eu gostava, tenho que deixar de gostar. Não na sua força, mas pelo poder do Espírito Santo. Você tem que despir e tem que revestir. Você tem que despir, você tem que revestir. Portanto, cada um de vocês deve abandonar você tem que despir disso da sua vida. De mentira. Mentira não é só contar uma mentira, é viver mentira. Paulo está dizendo, você tem que despir disso. Em contrapartida, você tem que falar a verdade ao seu próximo, pois todos nós, esse próximo aqui, somos nós crentes, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, porque a ira muitas vezes produz amargura no coração, e tem muitas pessoas vivendo amargurados, porque alguém pisou no seu calinho. E Paulo está dizendo, olha, livre-se da amargura, aprenda a caminhar e a controlar sua ira, sem deixar que a ira se transforme em pecado na sua vida. O que mais que ele fala? Versículo 28. O que furtava, roubava, não furte mais. Antes, trabalhe, seja útil com as suas mãos, para que você tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. Está vendo? Paulo está falando para ladrões, ex-ladrões que tinha lá na igreja, pessoas que estavam acostumadas a afanar. Ele está dizendo, olha, essa não é mais a sua vida. Você vai aprender a trabalhar agora e ser útil nas mãos de Deus para servir a sua igreja. O que mais que ele fala? Pega essa aí com vocês, 29. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. O que é uma palavra torpe? Essa expressão é tirada lá do peixe podre no cais. E o que ele está dizendo é isso, que o crente não pode ter na sua boca palavras podres, palavras que denigrem os outros, xingamentos, gracejos imorais. Então isso não pode mais pertencer a gente. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros. A sua fala tem que ser uma fala de bênção e não de maldição. A sua fala tem que ser uma fala para levantar os outros, edificar os irmãos, e não para destruí-los, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. 30. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Como é que um crente pode entristecer Deus? Pode, porque a Bíblia está dizendo isso, não entristeça. Se ela está dizendo para não entristecer, porque é possível entristecer. E como é que como que nós entristecemos o Espírito Santo de Deus? Ele fala aqui, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Então, livrem-se de toda amargura, indignação, ira, gritaria, calúnia, bem como de toda maldade. São essas práticas que deixam o Espírito Santo triste no meio do povo de Deus. Então tira isso da sua vida. Do que você tem que revestir? 32. Sejam bondosos, compassivos uns com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Portanto, se Deus nos perdoou em Cristo, portanto, capítulo 5:1, sejam imitadores de Deus como filhos amados. Qual é a razão teológica que Paulo dá para nós? Deixarmos de fazer certas coisas e aprendermos a fazer outras coisas. No capítulo 5, ele vai falar isso para nós. Lá no versículo 8. Por quê? Outrora, o que é outrora? Passado, quando vocês não conheciam a Cristo. Ele usa uma figura, porque outrora vocês eram trevas. Vocês estavam perdidos, culpados, condenados. Mas, agora,
são luz no Senhor. Então, se você é luz, vivam como filhos da luz, pois o fruto da luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. E versículo 10, e aprendam a discernir o que é agradável. Não entre em canoa furada, meu querido. Eu li essa semana alguém compartilhando que estava feliz com o seu marido. Marido coisa nenhuma, você não casou, ué. Como é que você está feliz com o seu marido? É que a gente vai vivendo como se tudo fosse normal. Tem que haver arrependimento no meu coração e dizer: Deus, a minha conduta era assim porque eu era ignorante acerca da sua vontade. Mas eu conheço Jesus agora, eu sou luz, eu quero dar fruto que glorifique o teu nome. Ajuda-me. Eu quero viver para a tua glória e quero consertar o que for preciso. Isso é discernir o que é agradável a Deus. Deixe-me terminar. Desde Gênesis, a Bíblia diz que no mundo existem duas linhagens. Não existem 3 linhagens, 2 linhagens. Quantas linhagens? 2 linhagens. Quantas? 2 linhagens. A linhagem de Caim e a linhagem de Sete. Vamos terminar, mas eu quero chamar você para ler esse texto comigo. Vamos lá para Gênesis capítulo 4. E aí a gente termina aqui. Gênesis, bem lá no iniciozinho da sua Bíblia. Você vai ver quais são as características das pessoas que ainda hoje têm a linhagem, a descendência de Caim. Capítulo 4, verso 16, a partir do 16, desculpa. Gênesis 4, a partir do 16, estão aí comigo? Diz assim, olha: então, Caim afastou-se da presença do Senhor e foi viver na terra de Nod, a leste do Éden. Ele largou Deus de lado e foi viver a vida dele, de acordo com a vontade dele, com as ideias dele, com a religião dele. Caim teve relações com sua mulher, e ela engravidou e deu à luz Enoque. Depois que Caim fundou uma cidade, a qual deu o nome de seu filho Enoque, a Enoque nasceu Irade, Irade gerou Meusael, Meusael a Metusael, Metusael a Lameque, Lameque tomou 2 mulheres, uma chamava-se Ada e outra chamava Zilá. Ada deu à luz a Jabal, que foi o pai daqueles que moram em tendas e criam rebanhos. O nome do irmão dele era Jubal, que foi o pai de todos os que tocam harpa e flauta. Zilá também deu à luz um filho chamado Tubal-Caim, que fabricava todo tipo de ferramentas de bronze e de ferro. Tubal-Caim teve uma irmã chamada Naamá. Disse Lameque às suas mulheres: Ada e Zilá, ouçam-me, mulheres de Lameque, escutem minhas palavras. Eu matei um homem porque me feriu, e um menino porque me machucou. Se Caim é vingado 7 vezes, ele ainda faz deboche. Lameque o será 77. Essa é a linhagem de Caim. Não estão nem aí com Deus, têm vidas totalmente fora da vontade de Deus, fora do padrão, não são reverentes, não têm temor a Deus, estão vivendo suas vidas de acordo com sua vontade, mas estão debaixo de culpa, condenação, e vão receber uma sentença de eternidade longe de Deus. Versículo 25. Novamente Adão teve relações com sua mulher, e ela deu à luz outro filho, a quem chamou Sete, dizendo: Deus me concedeu um filho no lugar de Abel, visto que Caim o matou. Também a Sete nasceu um filho, a quem deu o nome de Enos. Vamos ler comigo? Nessa época, começou-se a invocar o nome do Senhor. Amém? A Bíblia diz que todo aquele que invoca o nome do Senhor será salvo. A descendência de Sete é uma descendência piedosa, é uma descendência que ama a Deus, que não se afasta de Deus, mas que chega a Deus, que vai para perto dEle, que se coloca na brecha, que ora, que intercede, que diz: Deus, eu preciso do Senhor, eu quero viver minha vida, meus últimos dias para a glória do Senhor, eu quero ser santo, eu não quero ter asinhas para ficar batendo lá no céu, eu quero ser uma pessoa que entende que há certas condutas, certos comportamentos, certas atitudes que não mais me pertencem, porque eu fui separado para a glória do Senhor.
E eu quero colocar a minha vida em dia, para que o Senhor seja honrado, para que o Senhor seja glorificado, porque o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, e diante do Senhor eu levanto as minhas mãos, eu me submeto ao Senhor, eu me rendo ao Senhor, porque o Senhor é Rei, e eu quero viver para a Tua glória. Muda o meu coração, porque o meu coração é perverso, a fonte do meu coração só dá fruto ruim, mas se o Teu Espírito Santo mudar o meu coração, eu vou produzir frutos de luz, e eu vou glorificar o Teu santo nome. Amém, meus irmãos? Eu quero cantar 2 músicas com vocês.